Jornal Jovem Pan. 2h30, estamos na linha agora com Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Corretora. Pedro Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bom, vocês podem nos acompanhar também com imagem. Vamos falar primeiro de movimento de mercado financeiro, que hoje o dólar, logo na abertura, até ensaiou uma alta, mas agora já cai 1,25%, cotação de venda do comercial um pouco abaixo dos R$ 3,72. Bolsa de valores que andava patinando também no campo negativo, agora sobe 0,29%, bem menos do que ontem, quando subiu mais de 4%, mas de qualquer modo o mercado mantém um comportamento positivo. Pedro Paulo, até onde vai isso e o porquê de tanta animação aí? Se você acha que é justificável apenas o resultado do primeiro turno das eleições? Oi, Denise, olha, eu acho que é justificável, sim. Se a gente olhar para trás, antes de começar o corre-corre eleitoral, os ativos brasileiros estavam caminhando bem, né? Tinham duas coisas puxando os ativos brasileiros para cima. A primeira delas é que lá fora as bolsas estavam subindo, subindo com um recorde após o outro, que as taxas de juros globais, apesar de estar subindo, estão subindo num ritmo bastante moderado. Isso impulsiona todo o mercado de capitais global. E aqui nós tivemos uma queda importante da taxa de juros. A taxa de juros Selic está em 6,5%. Isso já é um poderoso estimulador para a elevação dos preços dos ativos brasileiros. Então, tudo isso saiu da pauta a hora que começou a entrar o processo eleitoral. Agora o mercado está vendo a possibilidade muito efetiva, muito real do Bolsonaro vencer as eleições agora, daqui a 3 semanas. E vencendo as eleições, o mercado entende, essa é a avaliação que está aí nos preços, entende que ele vai fazer um conjunto de políticas na economia que são mais favoráveis ao mercado. Então, você junta o mercado externo razoavelmente bem, aqui dentro taxa de juros muito baixa, impulsionando os preços das ações para cima, e finalmente um conjunto de promessas, né, para o próximo ano, que vão na direção do que o mercado considera como positivo. Agora foi o impulso maior após o resultado do primeiro turno das eleições, não é? O mercado meio que comprou a candidatura de Bolsonaro, se anima quando ele avança. Isso aconteceu já na semana passada, então isso revela uma aposta também em termos de perspectiva de gestão da economia. Oi, Denise, a conexão está um pouco ruim, eu não estou ouvindo direito. Eu vou repetir a pergunta. Pedro Paulo, nós tivemos desde a semana passada o mercado com esse comportamento favorável, acompanhando a subida de Bolsonaro nas pesquisas. E aí, pós primeiro turno, nós tivemos aquele movimento excepcional. Isso também revela uma aposta em relação à gestão futura da economia, não é? Não tenha dúvida nenhuma. Agora já ficou razoavelmente certo que ele vai vencer a eleição, tem uma chance muito grande. Precisaria ter um reverso muito grande no processo eleitoral. E os sinais que ele tem dado, no sentido de fazer uma reforma da Previdência e no sentido de fazer privatizações. Isso eu acho que é o mais importante para o mercado. O mercado vai nessa direção na hora que vai tomando bolsa. E é possível que continue nesse processo. Eu entendo que o mercado vai continuar valorizando a Bolsa Brasileira a um patamar sempre inédito. Eu acho que é possível a gente chegar com essa bolsa em algum momento a 100 mil pontos. Isso daria uma alta em termos percentuais para o nosso ouvinte investidor saber com que ele vai lidar, de quanto? Olha, eu acho que é possível trabalhar com uma alta no horizonte de um ano de 20% sem nenhum susto, né? Eu acho que é possível, inclusive, trabalhar com uma alta maior. E vai definir se essa alta acontece ou não, é o ritmo da economia global e a situação dos mercados lá fora. A gente chegou num momento que lá fora o patamar estava muito elevado, ele precisa começar a se mexer um pouquinho para baixo. Mas se não houver nenhum grande tropeço no mercado global, aqui a gente pode ver a Bolsa subindo 20% no horizonte de um ano tranquilamente.
Agora, Pedro Paulo, haveria necessidade de se ter a implementação do programa de fato. Você não tem uma preocupação com relação a essa nova composição do Congresso, a necessidade de se formar uma maioria que em muitos casos não basta ser uma maioria simples, porque mesmo com o avanço do partido Bolsonaro, ele não tem essa maioria. Né? E vai ter uma oposição forte. Então, mesmo com a onda de direita que nós tivemos, quando você pega pelo todo o tamanho que nós temos do Congresso, a situação ainda é difícil de negociação. Eu estou respondendo aqui pelo o que eu acho que o mercado acha. Isso é o que é importante. É o que faz preço. O que eu acho que pesa muito pouco no mercado, ele não faz preço. A percepção mediana do a gente a partir desses resultados das eleições dos senadores, ele consegue obter uma capacidade de manobra muito superior ao que a gente imaginava na semana passada. Mas eu estou contigo. Eu acho que, independentemente dos resultados que tenham sido positivos para ele até agora, é necessário começar a legislatura ali em janeiro para a gente ver, de fato, qual é o potencial que tem para realizar as tarefas, essas reformas, que em grande vão precisar de maioria das reformas constitucionais. Existe sim uma cautela da minha parte, a minha percepção de que esse processo é muito mais delicado, mas o que eu vejo é um mercado bastante otimista em relação a isso e apostando que isso vai ser realizado. Se isso vai acontecer ou não, eu acho que a gente só vai saber a partir do dia 1º de janeiro. Bom, e rapidinho, porque a nossa conexão não está muito boa, Pedro Paulo, você vê algum limite para a queda do dólar? Porque alguns analistas acham que ele pode caminhar um pouquinho mais, talvez chegar à faixa dos 3,50. Qual a tua previsão? A gente já conversa bastante sobre dólar, né, Denise? Já faz tempo. É difícil fazer uma projeção. O que eu vejo claramente é que o Banco Central está deixando cair. Eu acho que se tudo confirma o que o processo eleitoral sinalizou domingo, ele deve cair mais. Os 3,50 não é um número absurdo, não. Acho que ele pode chegar lá sem susto nenhum. Basta que não aconteça nenhuma grande correria lá fora, o dólar volta para aquele patamar um pouco antes desse ciclo de alta. Ele estava em 3,20, 3,30, vai ficar 3,50, está razoável. Nós conversamos com o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, obrigado pelo convite.